Boa noite, a paz seja convosco. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Senhor nosso Deus, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom, esse texto que nós lemos aqui, ele fala sobre arrebatamento. A palavra aqui, no grego, é harpazo, que significa ser tirado violentamente, com força. Não é algo assim soft, né? É algo violento, é algo com muita força, né? Quando é usada essa palavra aqui, na Bíblia aparece em outros textos, né? Por exemplo, quando o lobo arrebata a ovelha, pega uma ovelha, né? Usa a mesma palavra. Por quê? Porque é com força, é com violência. Então diz aqui que será esse dia será algo que será um ato de força do próprio Deus, porque esse texto aqui, que fala sobre ressurreição e fala sobre transformação, como está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala de ressurreição e fala de transformação. Teremos nossos corpos transformados. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é passageiro será eterno. Então, quando nós lemos esse texto, e lemos também lá em 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, nós vemos que isso é uma coisa que é um ato de Deus, é um ato de força de Deus. Alguém pode dizer, mas como é que vai ser isso em todo o mundo, ao mesmo tempo, não é? E quem é que sabe, né? Onde é que está cada um, né? Mas é Deus que sabe, é Deus que conhece aqueles que são seus, e aqueles que são seus serão ressuscitados, se tiverem morrido, e se estiverem vivos, junto com os que ressuscitaram em todo o mundo, serão juntamente transformados, e aí que se dá essa palavra harpazo, serão levados, vai ser uma coisa assim, poderosa, será um ato de poder de Deus, arrebatados, para encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. Amém. E analisando na Escritura, nós vemos que houve outras pessoas que foram arrebatados, né? Deus já fez isso, mas numa escala pequenininha. O arrebatamento é uma escala global, mundial. A ressurreição, a primeira ressurreição, ela será algo global. Essa ressurreição não é a ressurreição do juízo, que se dará só depois do fim do milênio.
Depois do fim do milênio, então haverá a segunda ressurreição, que é uma ressurreição para juízo. Mas essa ressurreição que nós estamos falando aqui é uma ressurreição para o encontro do Senhor, encontrarmos o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens do céu, né? Eis que vem o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Amém? E aí, olhando nas Escrituras, nós descobrimos o seguinte: lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, né? Gênesis 5, a coisa que a gente às vezes passa, só tem um versículo, né? Versículo 5, 29. (24), aliás. Amém? Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Interessante que na época de Enoque, as pessoas viviam 930, 950, Matusalém viveu 969 anos, o tempo de vida deles era esse. Enoque, ele viveu aqui nessa terra ao todo 365 anos. Esse Enoque é o pai de Matusalém, né? E ele era o profeta de Deus num tempo em que havia uma contaminação aqui na terra, uma contaminação onde está escrito ali que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres e tiveram com elas filhos, e esses filhos, está escrito aqui na palavra, eram os Néfilis, que vem da raiz hebraica chamada Nefal, os caídos, e que eram gigantes. Então havia uma corrupção nesse tempo, que era uma corrupção genética. Os filhos de Deus, os Benai Elohim, que eram os vigilantes, que não deviam deixar a sua casa, como está escrito lá em Judas e em Pedro, que eles deixaram a sua casa, deixaram a sua dimensão, deixaram o lugar onde eles habitam e vieram para cá, assumiram um corpo humano e se hibridizaram, e isso gerou uma corrupção tal que isso vai desembocar no dilúvio. Aí você vai entender por que houve o dilúvio, para que aquela genética misturada, que não era nem humano nem angélica, era uma coisa, outra coisa, tinha que ser destruída para que o homem pudesse sobreviver, para que o ser humano pudesse continuar sendo ser humano. Aí você vai entender porque teve dilúvio. E nesse contexto, Enoque era esse homem que está registrado que nesse tempo de corrupção tão grande, ele andava com Deus. Não se fala muito sobre ele, mas diz aqui que ele era filho de, aqui ó, de Jared, e viveu Enoque 165 anos, gerou Matusalém, e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ele teve filhos e filhas, e ele era o pai de Matusalém, que vai ser o tataravô de Noé. Quando esse homem Enoque, que era homem de Deus nessa época, ele anda com Deus,
Ele é o profeta dessa era. E ele anda de uma maneira tão próxima de Deus que ele não morre. Ele desaparece. Nunca acharam o corpo dele, nunca acharam onde é que está o Enoque. Sumiu. Está escrito aqui que Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Amém? Então havia um propósito de Deus. Se você for ler e saber a respeito de Enoque, você vai descobrir muita coisa importante, né? Ele era uma pessoa que tinha um contato com Deus muito forte, né? E ele não viu a morte. Ele foi arrebatado vivo e subiu aos céus. Amém? Não vou entrar muito em detalhes aqui da vida do Enoque. Poderia falar muito sobre ele, mas não é o objetivo. Outro que foi também, viveu numa época, essa época aqui do Enoque foi uma época de ruim. Aliás, Jesus, quando fala do tempo da volta dele, ele fala que vai ser mais ou menos igual aos dias de Enoque. E era um dia de corrupção extrema, os dias de Enoque. E Jesus falou que assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio, assim vai ser também nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Não é verdade? E aqueles dias ali anteriores ao dilúvio era uma situação de corrupção e de distanciamento de Deus tremenda. Tanto por causa dessa genética estragada aí que misturou e não deveria ter sido feita, como também por causa da violência e por causa do distanciamento de Deus, né? Mas no livro de 2 Reis, se você olhar lá no capítulo 2, Segundo Reis, capítulo 2, 11. O que aconteceu aí? Está escrito assim: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando os seus vestidos, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, elas para uma banda e outra banda, e Eliseu passou. Amém? Esse segundo arrebatado aqui é o profeta Elias. Ele também foi arrebatado sem passar pela morte. Interessante que muita gente pensa que ele subiu num carro de fogo, né? Só por curiosidade, tanto faz, né? Mas eles iam os dois juntos. De repente, o que aconteceu? Um carro de fogo, cavalos de fogo, separou os dois. Então Elias ficou para cá, o Eliseu foi para lá, porque o carro, olha o que está escrito aqui: um carro de fogo com cavalos de fogo, né? Os separou um do outro. O carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois. Depois Elias subiu num redemoinho. Viu só? Você pensava que ele subiu no carro, né? Quantos aí pensavam que ele subiu no carro de fogo? Ah, seja sincero. Então, mas Elias foi levado num redemoinho aos céus, mas ele foi arrebatado e subiu aos céus. Amém? Só para que a gente não perca aqui sobre arrebatamento,
Há outros arrebatamentos aqui que a gente não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Aliás, isso quem diz foi Paulo, né? Paulo diz que ele, para ser humilde, Paulo, né? Ele fala: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que é impossível falar. Ele não falou que foi ele, mas foi ele mesmo. Ele não queria falar eu vi, ele falou: conheço um homem. Era ele mesmo que viu, foi ele que foi arrebatado. E ele disse assim: olha, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, eu não sei. Eu sei que esse homem foi até o terceiro céu e viu coisas maravilhosas lá, que na verdade não é que não é lícito, é que é impossível de descrever as coisas celestiais com palavras terrenas. Como é que você vai descrever aquilo que é indescritível? Você só pode falar de alguma coisa que você conhece e que comparar com outra coisa. Mas ele viu coisas tão grandes que era impossível dizer, né? Mas eu vou falar sobre o Paulo depois. Então, outros arrebatamentos aqui que houve, assim, de Deus levar as pessoas, foram entre eles, depois de Enoque e Elias, foram Felipe, que eu vou falar dele, Felipe, Paulo e João. Amém? Esses outros, depois de Elias e Enoque, não foram arrebatados e ficaram lá no céu. Eles foram, viram as coisas e voltaram para cá. Depois morreram e seguiram a sua vida, viveram a sua vida normalmente. Depois morreram e vão ser arrebatados junto com a gente no dia do arrebatamento. Amém? Mas só para vocês verem que Deus pode levar. Deus tem poder para isso. Isso Ele já fez várias vezes, né? Então já levou o Enoque, já levou o Elias. Eu vou falar de um caso aqui especial, porque é curioso, sabe? Está no livro de Ezequiel, capítulo 8. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, viu, irmãos? Ezequiel capítulo 8. Se nós podíamos falar aqui, desse dar uma mensagem, sabe? Mas era uma mensagem dura, talvez atual, mas assim que muita gente não ia aguentar, não. Esse capítulo 8 aqui de Ezequiel. Mas o objetivo é que você veja o que Deus fez aqui com Ezequiel. Capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, que no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Yahvé caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima o aspecto como resplendor, como cor de âmbar, como uma cor de brasa. Você aguenta uma visão dessa? E estendeu a forma de uma mão. Esse ser aqui é a mão do Senhor Deus, que Ezequiel viu, né? Só que ele viu aqui alguém glorificado, numa forma que para ele era fogo, e era âmbar, e era um brilho enorme. Ele estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. Eu fiz a pergunta hoje, queria ver se alguém sabia, né? O que Deus faz? Deus aparece para Ezequiel. Ele está reunido com os anciãos na casa dele, lá na Babilônia.
Ele vê o Senhor e de repente a mão de Deus pega ele pelos cabelos. Você já tinha visto que Deus podia catar alguém pelos cabelos? Acho que não, vai pegar. Tem alguns que não vai pegar pelos cabelos. Vai pegar pela barba, né? Ó, então ele estendeu a sua mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Ele pega ele pelo cabelo e leva ele da Babilônia 1.500 quilômetros até Jerusalém, no templo. Você já sabia disso? Já tinha visto alguma coisa dessa? Em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Olha só, bom, vou dar uma pincelada aqui, tá? Vou suavizar aqui para vocês. Tem muita gente que pensa que pode fazer qualquer coisa, que está tudo certo, tudo faz em nome de Deus, no tempo está tudo certo. Não é não. O povo estava na Babilônia, mas tinha gente lá em Jerusalém, fazendo coisa errada, no templo. E Deus pega o profeta Ezequiel pelo cabelo, levanta ele entre o céu e a terra, transporta ele até Jerusalém. Coloca ele lá no templo, na entrada do templo, onde tinha uma imagem de ciúmes. O que era uma imagem de ciúmes? Era uma imagem ídolo, um deus pagão, que os habitantes de Jerusalém, que deveriam estar lá no templo fazendo o que era certo, aquilo para eles dava tudo certo, e tinha ali uma imagem dos ciúmes. Era um ídolo, um deus pagão no templo, na entrada do templo. E Deus mostra para Ezequiel e diz: olha aí o que tem aí, esse povo deixa aí, eles não tiram não. Mas Deus não gostava daquilo. Deus falou: olha aqui, essa imagem dos ciúmes, né? E ele vai mostrando coisas lá, e ele diz: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ele começa a mostrar para Ezequiel o que estava acontecendo no templo em Jerusalém. Por isso que ele foi arrebatado. Depois ele volta para a Babilônia, mas ele volta com essa mensagem. E ele diz aqui: você vai ver coisa pior ainda. E ele disse: filho do homem, tinha um buraco na parede. Ele diz: cava agora naquela parede. Eu cavei. Ele começou a cavar na parede, tinha um buraquinho lá, ele abriu. Foi abrindo. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E olhei, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes ao redor, todo ao redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. O que eles estavam fazendo? Sabe quem é esse Jefanias aqui? Era neto era filho de Safã. Safã foi aquele que descobriu lá no templo do rei Zedequias. Ele achou o livro da lei e viu que estava fazendo tudo errado, e eles começaram a botar as coisas em ordem. Agora o filho dele estava com incensário, fazendo incenso, dando incenso para ídolos, para os deuses pagãos pintados nas paredes do templo, junto com 70 anciãos da casa de Israel. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então eu me disse:
Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Amém? Então, eles achavam que Deus tolerava qualquer coisa, para fazer o que quiser, que tudo certo. Aí Deus precisou catar um profeta pelo cabelo, levar lá para ver o que estava acontecendo e condenar o que aquela geração estava fazendo ali. Inclusive, o filho de Safã estava ali também fazendo isso. Deve ter o nome de uma pessoa, não era só alguém desconhecido, era gente conhecida. Mas aí ele diz assim: tornarás a ver maiores abominações do que esta que eles fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, e eis que a banda do norte, eis que ali estavam as mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade pagã, e as mulheres estavam lá chorando por causa do Tamuz. Era o deus das colheitas, não sei o que lá, da fertilidade, e a coisa estava toda errada, estava tudo errado. O objetivo de adoração na casa de Deus, eles fizeram pervertendo tudo. Estava tudo errado. Sabe por que ninguém perguntava o que é que Deus queria? Eles estavam fazendo o que eles queriam fazer dentro do templo. Que coisa, não. E Deus pega lá o profeta pelo cabelo, leva ele 1.500 quilômetros para ele ver o que estava acontecendo e fala: olha, eu não estou gostando nada disso. Ele diz: vocês vão ver ainda abominações maiores do que estas. Cada vez que ele andando lá para frente, tem coisa pior. Tem coisa pior, estão fazendo coisa pior. Ainda bem que era só no tempo de Ezequiel, né, que acontecia essas coisas ruins, né? Era só no tempo de Ezequiel? Vocês acham que era só no tempo de Ezequiel que acontecia isso? Bom, e levou-me para o pátio do átrio interior da casa. O Senhor estava à entrada do templo do Senhor, entre o porco e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos voltados para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Em vez de adorar a Deus, sabe o que estavam adorando agora? De costas para o templo, adorando o sol. Quanta gente, às vezes, vamos falar no nosso tempo, né? Está de costas para Deus, adorando outra coisa. O sol foi Deus que criou, mas não é para ser adorado. O sol é uma bênção de Deus para nós, a vida vem de lá, né? As plantas precisam do sol, nós precisamos do sol, tudo que vive precisa de sol, mas o sol é a criação de Deus. Mas eles agora, ao invés de adorar o Criador, estavam adorando a criação, de costa para o templo, e adorando o sol. Ainda bem que era só no tempo de Ezequiel, né? Que as pessoas perderam a visão, perderam o rumo. Bom, eu falei para vocês que ia ser diferente hoje. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana que a casa de Judá, do que essas abominações que fazem aqui, havendo-se enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-nos a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu procederei como furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Então Ezequiel, ele foi arrebatado pelos cabelos e levado a Jerusalém para ver isso, e ver o que estava errado no templo, que devia ser um lugar da casa de Deus, estava tudo errado. Amém? E aí nós temos aqui no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo
8. No capítulo 8, eu não vou ler o capítulo 8, né? Já estou tentando terminar já também. Filipe estava pregando em Samaria, ganhando almas para Jesus, expulsando demônios, curando enfermos. Diz que havia grande alegria na cidade, gente sendo curada, gente sendo liberta. E de repente, Deus, o anjo do Senhor, falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O Senhor tira ele do meio aquilo que ele estava fazendo, da cidade de Samaria, e agora manda ele para o deserto, lá no caminho de Gaza, que não tinha ninguém lá. E é interessante que ele vai até lá, e diz que ele vai, de repente ele vê que vem vindo lá um carro, e era eunuco da rainha, mordomo-mor da rainha de Candace, dos etíopes, que vinha vindo naquele carro e vinha lendo o livro do profeta Isaías. E ele veio para Jerusalém, comprou os livros, voltou lendo, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Então, quando Filipe ouve a voz de Deus, Deus diz para ele: se chega até perto desse carro. Ele se chega perto daquele carro, e ele começa a ouvir, e ele vê que o homem está lendo o profeta Isaías capítulo 53. Ele diz: de quem que está falando? É o profeta mesmo? Está falando dele mesmo? É de outro? De quem ele está falando? Eu não entendo. E aí Filipe sobe até aquele carro e vai viajando e explicando para ele, começa a falar de Jesus, que aquele texto falava de Jesus. E a conversa vai se aprofundando até que provavelmente ele falou do batismo. E aquele homem então, quando passa perto de uma água, ele diz: bom, eu posso ser batizado, o que me importa, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz assim: se tu crês de todo o coração, pode ser batizado. Então eles pararam o carro, desceram até a água, e Filipe o batizou. Amém? Está escrito assim, ó: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha só, ele vai, obedece o que o Senhor tinha falado para ele, vai lá para o meio do deserto, prega para um homem só, que estava voltando para a Etiópia, e provavelmente esse homem foi levar o evangelho lá para a Etiópia, que é um país até hoje cristão. E esse homem volta para a Etiópia levando o conhecimento de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, aquele que era profetizado ali no livro de Isaías. Mas quando aquele homem etíope, ele é batizado, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Irmãos, Azoto fica lá, é longe. Deus pega o Filipe lá de Gaza, lá do caminho de Gaza, leva para Azoto. E ele começa ali a pregar o evangelho em Azoto, e vai passando e anunciando o evangelho, e chega até Cesareia. Amém? Então, Filipe também foi arrebatado aqui. Ele não foi arrebatado para subir aos céus, mas ele foi arrebatado de um lugar para outro. Amém? Foi arrebatado de um lugar para outro. Foi ali do caminho de Gaza, foi arrebatado e aparece em Azoto. Segundo aos Coríntios 12, segundo aos Coríntios capítulo 12,
É o que eu disse para vocês já. Paulo dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que aos homens não é lícito falar. Aqui ele está falando dele mesmo. Amém? Ele viu coisas que são indescritíveis. Amém? E para finalizar, João foi preso lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, como está escrito aqui no livro do Apocalipse. E ele é exilado ali na ilha de Patmos. E no versículo 9 diz assim: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como que de trombeta. E aí ele vira-se e vê o Senhor Jesus, e aí ele cai. Interessante que ele fala que ele foi arrebatado em espírito. Mas tem um negócio aqui que é interessante, que a gente precisa observar. E essa voz dizia para ele escrever as cartas às igrejas as igrejas que estavam na Ásia, né? Ele descreve aqui, mas quando ele vê Jesus, ele dizia: eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí ele diz que foi arrebatado em espírito, mas aqui ele cai de joelhos. Não é interessante? Parece que nem em espírito ele aguentou, né? Ele diz que ele foi arrebatado, e aqui ele cai como morto. Ele cai, ele desmaia, não aguenta ver a visão de Jesus, do primeiro e do último, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que é o Senhor, que catou Ezequiel pelo cabelo e levou lá para Jerusalém, que Ezequiel viu. Amém? Aliás, Ezequiel tem algumas visões muito interessantes a respeito dele. Amém? Então, só para a gente terminar, né? Arrebatamento. Esses homens aqui foram arrebatados, como eu disse para vocês, alguns foram arrebatados e voltaram, 2 foram e ficaram. Mas o importante é que quando a gente for, nós vamos estar para sempre com Ele. Diz aqui, para que nós estejamos para sempre com o Senhor Jesus. Quando nós formos subirmos aos céus e formos arrebatados, tivermos o nosso corpo transformado, então nós vamos estar sempre com Ele, até depois do juízo final. Quando depois do juízo final a nova Jerusalém vier e estacionar aqui próximo da terra, e ela é gigantesca, e nós vamos entrar dentro dessa cidade, né? Ela é gigantesca, né? E diz que o Senhor nos levará para conhecer os locais das fontes das águas da vida, né? Vamos demorar uns 1000 anos para a gente conhecer tudo lá dentro, amém? Amém, irmãos? Então o nosso futuro, irmãos, é um futuro glorioso, amém? Nós vamos estar para sempre com Ele. Diz assim: eis que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará para sempre. Amém? Então que eu citei isso para vocês aqui mais como uma curiosidade, né? A respeito desses arrebatamentos. Mas o que nós aguardamos agora é o arrebatamento do dia em que Ele vier buscar o seu povo. Amém?
Esse é o arrebatamento que nós agora aguardamos, a ressurreição e o arrebatamento, para encontrar Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.